Fala galera, quem já quiser adiantar o vídeo, tá? O vídeo vai começar aí em base de 1 minuto, só adiantar aí, tá? Mas aqui no início eu tenho que dar os créditos do vídeo pra ESPN, produtora original aí do conteúdo, e eu vou fazer um comentário crítico agora no início, né? Falar como que foi o comentário do pessoal e lá no final do vídeo também, beleza? Você que é tricolor de coração, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem quer ter conteúdo de qualidade do Fluminense, beleza? E é isso, tá bom? E eu acredito, o meu comentário agora no início, que tipo, esse empate foi maravilhoso pra gente, foi muito bom esse empate, porque a gente não tá disputando nada, a gente já foi campeão da Libertadores esse ano, mas conseguimos tirar 2 pontos do nosso rival principal ali, que é o Flamengo, né? Tirando um pouco ali o sonho que eles estavam de ser campeão brasileiro aí com o mole que o Botafogo deu. Mas agora as portas estão abertas aí para Grêmio, Bragantino e Palmeiras conquistar esse título aí. Mas é isso, agora bora pro vídeo, sem mais enrolações, galera. É o calcanhar de Aquiles do Fluminense. Era assim no Audax. Eu joguei várias vezes contra ele no Audax, só que no Audax era isso potencializado muito mais, elevado a potência 10. O que os caras no Audax faziam era absurdo. Então, assim, era sempre muito difícil, desgastava muito marcar o Audax pressão. E quando tu saía na frente, ok, mas quando tu saía atrás ainda era pior. E o Flamengo, o Cebolinha deve ter sentido esse desgaste para conseguir marcar em cima o Fluminense com essas movimentações, com esse agrupamento, porque o Fluminense te tira uma certa organização, porque tu tem que pressionar, né? E aí os jogadores trocam muito. O Marcelo, por exemplo, com a bola não era lateral esquerdo do Fluminense nunca, o Samuel Xavier também não. São dois volantes, mas o Marcelo ainda é muito mais que o Samuel Xavier, né? E aí o Martinelli faz a de terceiro zagueiro. Então, assim, eu acho que isso que dificulta. E o Flamengo fez um bom primeiro tempo, só que não conseguiu matar o jogo. E no segundo tempo realmente sentiu. E eu concordo com o Mauro e com o Pedro, foi um placar justo, para mim foi justo. É de novo o Flamengo deixando escapar pontos, né? Ele sai na frente contra o Grêmio, toma virada, ele sai na frente contra o Santos, toma virada. Hoje sai na frente, não toma virada, mas perde 2 pontos, fica com empate. Essa versão de curto espaço de tempo no jogo, Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro, você acha que isso é uma coisa de momento? Ou 5 minutos, né? É coisa muito rápida, muito 68 rápida. para 70 e poucos minutos. Tempo muito curto, William. Tempo muito curto e era um ajuste de time. Porque, para mim, o time do Tite para a reta final é o time do primeiro tempo hoje. Independentemente se ele vai optar por Felipe Luiz, se ele vai optar por Ayrton Lucas, porque eu acho que precisa pensar isso. Não funcionou principalmente sem bola, não só por causa do lance do gol, mas quando o Fluminense exigiu o Felipe. Mas é um time de cara que vão fazer recomposição. E por que o Arrascaeta está nessa formação? O Arrascaeta vai muito bem sem bola hoje. Chega no André. De novo, bola né? no André. Trava no André. Já tinha ido bem sem bola, travando o Zé Rafael no jogo contra o Palmeiras. Exatamente. Vai de novo bem sem bola. Entendeu? Então acho que fica essa questão ali do primeiro tempo. É um início de trabalho, não é um time igual do Diniz, que todo mundo que entra já está na rotação, já está na mentalidade. Esse início de trabalho do Tite, para essa reta final, esses jogos que faltam, agora 5 ou 6 jogos. Não, 5 jogos que faltam. Esses 5 jogos que faltam, eu acho que a opção vai ser sempre por esses caras que fazem recomposição, Luiz Araújo e Cebolinha, e os outros vão ser opções pontuais para troca no ataque para um time que cansa. Não imagino que vai ser esse trio que a gente viu por alguns minutos. Acho que é muito pouco ainda, né? O Bruno Henrique, com 2 jogos fora, deu a oportunidade do Cebolinha fazer tudo que ele queria e que o Tite queria. Isso é curioso, né? Um Flamengo com Gabigol e Bruno Henrique no banco, Pedro e Cebolinha titulares. Isso é curioso. O Gabigol já vinha meio reserva do Pedro há um tempo. Mas o Cebolinha teve uma chance e ele vai lá no escanteio para defender, ajudar o lateral, tudo que o Tite quer. E ele foi muito bem no primeiro tempo, hein? Não, e no ataque. E no jogo anterior também. Sim, ele está crescendo jogo a jogo. Nos jogos que ele teve a oportunidade de ser titular, que o Bruno saiu, ele deitou e rolou. O jogo Palmeiras foi o melhor em campo. Acho que foi o último agora, ele foi o melhor, foi bem. Aquela matada um dos melhores, dele, né? Um dos melhores. O Pedro meteu 2 gols, né? Mas tudo bem, o gol decide tudo, mas a participação, enfim, dele, enfim, ele muito bem. E isso, o Tite pensa, né? Eu acho que não tem isso no Bruno Henrique. Você tem, claro, um baita jogador, velocidade, um baita atacante. Mas, de repente, o Cebolinha está sendo um ótimo atacante e me ajuda aqui na marcação. Por isso, eu achei que o Bruno Henrique deu essa brecha e que o Cebolinha fez o que o Tite quer. E do outro lado também, não esperava o Luiz Araújo, né? Que o cara também botando o Everton Ribeiro no banco. Não é? Aí o Gerson voltou para segundo volante, Thiago também fora. Todo mundo achava que era Pulgar e Thiago. Aí, de repente, não, volta aqui Gerson e Thiago vai para o banco. O que
vira um deboche quando vai substituir. Né? Exatamente. Vai entrar quem agora? Não, só o Bruno Henrique, o Gabigol, Everton Ribeiro, Thiago Maia. E o que o Mauro está falando, essas construções que o Tite está... Porque assim, o Tite está... Querendo ou não, ele está testando, ele está vendo, né? Sim. Onde ele consegue... Sim. Aí ele traz o Gerson para o lugar do Thiago Maia, um pouquinho mais para trás, mas daí ele precisa compensar em outras situações. E aí entra o Cebolinha na parte tática. Então assim, aí ele vai vendo. Porque assim, eu penso, o melhor time não são os melhores jogadores. Não tem eu já vi muita gente falar assim, tem que botar os melhores para jogar. Não tem que botar os melhores. Não, é impossível botar os melhores. Tu tem que botar os jogadores que juntos... produzem mais. Melhor, E aí o Tite está tentando achar esses encaixes. O Gerson, nos jogos atrás, ele jogou pela direita. Agora ele já volta para uma posição mais recuada, com a Arrascaeta no vértice ali. Aí, na leitura do Tite, pode ser também porque com esses 2 jogos fora do Bruno Henrique, não deu tempo também para o Tite testar mais a fundo o Bruno Henrique, para ver se ele vai conseguir entregar isso. Mas o Cebolinha já entregou, então ele vai construindo. Ele deu brecha. Ele vai construindo. Deu a chance do Cebolinha mostrar o que o Tite queria. Se ele não tivesse fora, talvez fosse ele o cara. Não ia tirar o Bruno assim, de cara. E o Cebolinha, ele tá... A entrevista que ele deu depois do jogo contra o Palmeiras, né? É de quem tá com sangue nos olhos. Quem quer aproveitar a chance. Você falou, é uma obsessão e tal, e precisava de sequência e tudo. É um cara que já foi muito bem com o Tite em 2019 na Copa América. A gente vive falando isso porque não é por acaso, tem jogadores que rendem bem com determinados treinadores por uma circunstância, por uma opção do treinador, e ele está crescendo mesmo nesse time. Agora, na boa, hein? Qual é a do Flamengo no campeonato, então? A gente vai olhar para o Flamengo... Precisa garantir o G4 antes de qualquer coisa. É isso. O discurso do Tite não é da boca para fora. Ele viu um time que oscilou, ele viu um time que entregou resultados, entre aspas, caiu de rendimento e perdeu partidas 2 seguidas. Ele viu um time que hoje caiu de rendimento, segundo time, contra um time de qualidade. Ele vai ter time de qualidade pela frente. Red Bull Bragantino, vai ter o próprio Galo. São Paulo na última rodada não dá para prever, até pela mobilização que vai ter de São Paulo no campeonato ou não. Agora, ele precisa entender que a torcida precisa entender que ele está jogando limpo. É o G4, ponto. Ele precisa entender o G4. Depois, se apresentar, se emendar uma sequência, se tiver oportunidade de passar, liderança, tudo bem. Hoje precisa brigar pelo G4. E aí, Price? O campeonato está tão achatado, William, que, como o Pedro falou, daqui a uma rodada ele pode estar brigando para ser líder. Sim. Dependendo do que acontecer agora à noite e amanhã, um pontinho até... Porque a gente fala assim, né? Se tivesse ganho. Isso aí eu acho que tem que tirar, porque já foi. Já era. Mas a gente já viu o Flamengo totalmente fora da briga pelo título. Totalmente fora. Daqui a pouco, depois do Palmeiras, forte candidato e muitos botando pela tabela, pelo time, pelo treinador, como o favorito, né? Então, assim, cara, esse campeonato é o campeonato mais acirrado e mais maluco dos pontos corridos, da história dos pontos corridos, tanto lá em cima como lá embaixo. Sim. Então, assim, hoje, eu concordo com o Pedro, hoje o Flamengo tem que usar pro G4. Na próxima rodada, no próximo programa, a gente pode estar falando diferente. Aqui. É que uma coisa leva a outra, né? Nessa briga que ele precisa de somar pontos pro G4, ele pode chegar, como diz o Praia, já tô vice agora, porque tá todo mundo ali. Sim. A hora que ele for, ele ficou com 57. Tá, e ele pega o Bragantino, né? No próximo jogo ele vai a 60. Se os outros continuarem ali com 59... Vamos colocar um cenário. Se o Palmeiras hoje empata, se o Botafogo empata... E o Grêmio empata, todo mundo 60. Todo mundo na mesma. Um perde, outro empata. Ele ganha do Bragantino, ele tá com 60. Aí vai começar a olhar já número de vitórias, saldo de gol, etc. Que o dele até não é bom. É 16 vitórias do Flamengo. É menor do que Botafogo, do que Grêmio, do que Palmeiras. Mas tem 18, o Palmeiras tem 17. Se acontecerem empates agora, Bragantino e Grêmio, e Palmeiras empatar, Bragantino e Grêmio, não, Bragantino e Botafogo. Um empate não é um resultado absurdo. Os dois vão ficar com 60. Nenhum resultado entre Bragantino e Botafogo é absurdo. Não é. Então os dois ficarão com 60. É. Se o Palmeiras não ganhar do Inter, vai ficar com 60. Esquece que um tem o jogo a mais e jogo a menos. Flamengo, se ganha, o próximo faz 60. Aí, claro, o próximo, para ele fazer 60, os outros todos têm que também empatar, ou perder, ou ganhar aqui também, né? Tem que contar com isso, mas você vai pro bolo ali. E é um campeonato tão maluco que se acontece o contrário, se o Bragantino ganha hoje, ele perde o Bragantino dispara dele, e o Palmeiras ganha, então assim, é muita indefinição, A história do Caixinha lá, quando ele perde, do técnico, eu não sei o que vocês pensam disso. A gente tem falado muito do fator psicológico do Botafogo, né? Mais do que um técnico, precisa de um psicólogo lá, uma psicóloga, alguém para conversar, um motivador, qualquer coisa. Fazia o que o Santos até fez, né? O Santos andou fazendo umas palestras, ele arrumou o técnico. Motivacionais. Era o Marcelo, interino tanto quanto o técnico do Botafogo. Mas, gente, aí toma um 7-1, como é que eu tiro do buraco e tal? Tá tirando na conversa, né? E aí
o Caixinha diz que está faltando maturidade. Então você vê como é que são as coisas. O Bragantino está nessa posição porque ele tem um time muito bom, muito bem acertado pelo Caixinha. Acho que voto nele como melhor do campeonato, porque ele está desde o começo. O Tite chegou agora, o Abel está desde o começo, depende. E o Renato Gaúcho. Mas olha os elencos, né? Olha os elencos. Então, ele fez um trabalho muito bom para colocar o Bragantino até agora, na reta final, candidato ao título. E muito do bom futebol do time dele é a velocidade da juventude que tem o time. E agora ele acha que pesou. Ele declarou isso quando chegou. Olha, se a gente ganhar, vamos assumir a liderança. Parece que a turma não entendeu ainda o peso disso. Tomara que amanhã contra o Botafogo, que a chance continua, o time não entre mais nessa, né? De achar que, tá pesando. Será que nós não podemos ser líder, não temos competência? Teve duas chances de, né? E rateou. Rateou contra o Atlético Mineiro, rateou contra o São Paulo. Isso. E o Atlético Mineiro em casa, inclusive. E ele próprio, técnico, acha que é um fator psicológico da juventude do time. Que, por outro lado, é essa juventude que tem levado o time a essa situação, né? Com futebol de muita velocidade, enfim. Essa questão física do Flamengo não é só o calor que está fazendo essa semana, o que tem feito, né? O Flamengo está pagando o preço do ano, hein? Um planejamento lá atrás, que não foi bem feito. Está muito quente, estava muito quente. Ok. Os relatos estavam muito quentes. E o que eu acho, Praz pode falar melhor, porque o Praz viveu a bola. Você troca a todo momento treinador, você troca a metodologia, carga de treino, modelos, são escolas diferentes. Então, tipo assim, você vai sentir. E não é que está treinando certo ou errado, você vai sentir. E eu acho que o Flamengo pode estar sentindo, não é que o Tite está dando treino errado, tem uma carga diferente, tem um trabalho diferente e tem uma sequência. Acho que alguém no meio de semana falou, do Flamengo mesmo, e a gente joga, o Everton, não me recordo agora, falou, a gente joga, já tem a decisão, e depois viagem, calor, a tensão, claro. O trabalho é diferente, todo jogo é muito intenso e você precisa entrar numa rotação para você segurar o campeão da América, não é ser o campeão da América. Então, acho que isso acaba pesando, não tem a ver com temporada. Quantos treinadores foram, Pedro? Vamos lá, começa com Vitor Pereira. Depois Sampaoli. O método completamente diferente. E Tite. 3 trocas de treinadores, mas de preparador físico foram 4, né? Sim, porque teve um problema que ele saiu. Então, assim, e assim não é dizer que é melhor ou pior, ou que nem o Pedro falou que está trabalhando errado, mas muda. É que nem um jogador. Assume um treinador novo, ele vai colocar as ideias dele, vai demorar um tempo para assimilar, né? E para assimilar treinamento, tu leva pro vídeo. Agora, a parte física, como é que tu vai botar os caras na sala? Não tem, é trabalho, é campo. E assim, e o cara tem que chegar. E tem outra coisa. Como é que tu faz as avaliações? Não é tão fácil também fazer avaliações e poder, de repente, detectar alguma coisa que tem que ser feita na parte física e fazer, porque tu não tem tempo. Não tem tempo para fazer. Então, assim, é uma coisa... Por isso que a continuidade no futebol é muito importante, dentre outros fatores, também para a parte física. Né? É verdade. Não sei qual foi o jogador que falou isso, a troca de treinador... O Maicon, zagueiro do Vasco, né? Estava no Santos à época, participou do Bola da Vez. Falou, troca de treinador, o cara quer de um jeito. Aí vem o treinador, ele quer que o meu posicionamento seja assim assado. Aí troca o outro que pediu de um jeito, o outro falou, vem uma terceira vida. Fica complicado. William, o cara entender tudo isso. Fala, Mauro. Só para falar um pouquinho, vamos falar mais ainda, do lado do Fluminense, que a gente está falando muito do Flamengo, porque estava nessa briga aí para chegar. E que está nessa briga pelo jogo. O Fluminense está mais tranquilo, mas o Diniz, só uma coisa, o Diniz está aprovando uma coisa que ele falou em coletiva. Falou, não é, vamos respeitar, muita gente depende da gente também e tal, vamos fazer a nossa parte aqui. Empatou com o Inter, empatou com o Flamengo. Hoje ele viu de perto, de novo, o cara que tem que ser titular no meio-campo da seleção, que começa a treinar segunda-feira, que é o André. O que jogou de novo é uma barbaridade. Ainda mais agora não tendo o Casimiro. Porque eu já achava que mesmo com o Casimiro é difícil tirar o Casimiro, tal. Mas o Casimiro deu provas e entrevistas de que precisava de tempo para se adaptar ao estilo Diniz. Que bom que a bola vai passar toda hora comigo e tal, mas e aí? Mas é um jogo mais curto, a gente tem hora que eu quero inverter o jogo, mas não é para inverter, é para ficar 8. Não dá tempo do time chegar junto, Entendeu? E agora não tem o Casimiro. E o André, cara, desde a final, né? Na final. E hoje de novo. Bom, ele tá jogando muito há muito tempo, mas hoje de novo, na frente e atrás. Então, acho que assim, amanhã em Teresópolis, o André começa treinando no time titular. E o Tite vai ter também esse tempo todo para ver se vai ser o Bruno Henrique, Cebolinha, porque dessa vez não teve ninguém, né? Do Flamengo, nem o Gerson, né, Pedro? Nem o Gerson está na seleção. Não, o Gerson não foi. Não, levou o menino, o Douglas. Levou o Douglas, quer dizer... Você, o Casemiro, levou o Douglas. Então, ele vai ficar com todo mundo lá à disposição, o Tite, para esses ajustes aí que o Praz está falando. Bom, agora
O Bruno está aqui, vamos ver com o Bruno de novo, vamos ver o Cebolinha, Everton Ribeiro, enfim. Tem que fazer uma baita preparação para mais uma decisão, que é essa contra o Bragantino, mesmo sendo em casa, né? Exatamente. Mas pelo lado do Fluminense, acho que... Bom, o Arias não dá nem para falar, isso é o motorzinho do time mesmo, mas o André é seleção, cara, é demais esse menino. E o Fluminense já era para ter perdido ele antes, né? Vai perder depois do Mundial, mas já era para ter perdido antes, o presidente segurou, né? Mas o presidente já está sentindo que ele e o Nino, talvez, né? E é o ciclo natural do futebol, né? Não tem como. Jeito. É o ciclo natural. E vai vir outro, e vai vir outro, e vão sair outros, como já aconteceu várias vezes. É verdade. Lembrando, daqui a pouquinho a gente vai ter o Gaciba para falar da confusão que aconteceu no Maracanã, né? Confusão que eu digo ali do Gabigol com o Nino, deu confusão, os 2 expulsos. E a gente vai falar também, aí sim, dessa confusão mesmo que rolou lá em Curitiba. Vitória do Curitiba sobre o Cruzeiro por 1-0, complica demais a situação do Cruzeiro na briga contra o rebaixamento. Curitiba ainda lutando, ainda brigando, muito difícil para o Curitiba se salvar, mas ainda lutando, brigando, venceu o jogo, com um gol no finalzinho, já nos acréscimos. O torcedor do Cruzeiro invadiu o gramado, aí foi protestar, invadir para briga, confusão. A torcida do Curitiba também acabou invadindo e aí deu uma briga entre as torcidas. E a gente vai rolar punição para os dois. O Cruzeiro... Mas tem que rolar, né? Não, e o Cruzeiro, que agora está nesse sufoco aí, né, para sair, para não ficar lá embaixo, de repente vai perder mano de campo. Pode acontecer. Exatamente. Ou então vai jogar com portões fechados. Esse é um assunto que vai dar pano para manga. Né? Vai, porque olha o que já aconteceu disso no Brasileiro. A gente vai realmente perder muitos minutos do programa discutindo isso. Né? Porque esse é uma perda de tempo falar disso. Sem dúvida. E o Gaciba vai estar com a gente para falar disso daqui a pouquinho aqui. Você que está com a gente no Sport Center, continue. E a gente segue falando desse Fla-Flu aí, esse 1-1 no Maracanã. Fluminense ok. Aliás, quem ainda sonha, quem sabe o Fluminense ganha uns joguinhos, chega no G6, abre uma 7ª vaga, ainda tem gente nessa esperança, né? Fica muito difícil, o Fluminense está ali a 10 pontos, tá complicado de quem tem essa esperança do Fluminense chegar ali no G6 e abrir uma vaguinha. Muito difícil, pode esquecer que isso aí não vai rolar, vai ser G6 mesmo, esse ano não vai ter 7ª e 8ª vaga não, isso aí não vai acontecer, não adianta. Hoje tivemos o confronto do treinador da seleção brasileira até o ano passado com o cara que sucedeu, né? Ainda teve isso no Maracanã. Qual é o principal, assim, nessa sequência, a gente já falou de G4, ok, maravilha, pode pintar título, enfim. Mas qual é o principal desafio do Tite aí nesse Flamengo aí? Pelo que a gente está vendo até agora, o que ele já tentou, o que ele está experimentando, o que está dando certo, o que está dando errado, Pedro? Eu acho que é passar um recado nesse final de temporada para a torcida que tem um trabalho acontecendo, independentemente se vai chegar ao título, se vai ser segundo, precisa estar no G4, mas que é um trabalho. Recuperar um ano que era quase perdido. Perdido, digo, pelo investimento que se faz, o Flamengo não pode se dar ao luxo de não brigar por título nenhum. Está brigando por um título muito mais pelo que o Botafogo deixou de fazer, porque não estava na briga pelo título do Campeonato Brasileiro também há 3 semanas atrás, podemos dizer assim, 2, 3 semanas atrás. Então, o Tite precisa tentar, não precisa tentar não, ele está fazendo o trabalho dele. Mas talvez passar esse recado em campo, que tem um trabalho ali, para a galera ficar... E a gente está vendo isso, né? Eu estou vendo. O time que começa o jogo hoje, que é um time de repetição, que é um time que vem fazendo seu trabalho, neutraliza o Fluminense no primeiro tempo, é um time interessante, é um trabalho, só que é um início de trabalho. Não dá para variar tudo, que é opção também, em um mês. Não vai acontecer. E agora precisa focar na reta final. Garantindo a Libertadores. Passa o recado que o trabalho está sendo feito. Depois a gente vai para outro estágio do trabalho. Mas é tranquilizar. O Flamengo precisa de paz, né? O Flamengo precisa de paz. Virar o ano no Flamengo é sempre muito difícil. Ele dando esse recado de trabalho, virando o ano em paz, acho que ele cumpre a missão dele por enquanto. O ano passado o Flamengo mudou o treinador, né? O ano retrasado também, né? Caiu o Renato Gaúcho ali na final da Libertadores e também mudou o treinador, que veio o Paulo Souza, né? No outro ano com o Rogério Ceni, ele termina o Campeonato Brasileiro, ele chega no Campeonato Carioca e tal, não sei o que, ganha. Mas já caído, né? Mas já caído. Quando ganhou o Brasileiro era vírgula. Era uma coisa sem nenhuma convicção, né? Apesar do Rogério, né? Exatamente. Aquela última rodada que o Inter empata com o Corinthians, aquele pezinho do Edenilson ali que podia ter dado o título ao Inter, foi um impedimento e tal. Exatamente. E o Flamengo muito mal contra o São Paulo aqui, então foi aquela comemoração tipo campeão, vírgula, apesar do Rogério, então ele continua, mas já com cara de que ia sair, né? Quanto tempo o Flamengo não consegue virar o ano? E curioso que nesse ano foi por opção própria, né? Não quis. Não renovou com o treinador. Até o Jorge Jesus virou e parecia que ia fazer mais um ano virou, e vai mas ali... também aí o contrato dele e tal, aquela cláusula, vou embora, foi.
Então, assim, há muito tempo o Flamengo não consegue esticar de um ano para o outro, pegar uma sequência e começar já um trabalho num ano, já vislumbrando o ano seguinte, né? Aliás, a gente tem números, daqui a pouco a gente vai mostrar essa confusão aí do Gabigol com o Nino, a gente tem números do Tite aí nesse começo dele no Flamengo, porque é um começo ainda do treinador, evidentemente, 2 derrotas, tem esse primeiro empate agora e 4 vitórias, daqui a pouco a gente vai colocar o percentual de aproveitamento aí do Tite. Esse empate é até interessante em termos de história desse ano, né? Do recorte desse ano, né? Eram 2 vitórias para cada lado e 2 empates. Sim, sim. 6 jogos. Esse seria o tiratema, deu um outro empate. Fala, galera. Então, meu comentário crítico aí sobre esse jogo entre Fluminense e Flamengo, esse 1-1, né? Primeiro tempo o Flamengo, né, jogou mais, ele pressionou a saída de bola do Fluminense, que é o que os times têm feito para poder oprimir ali o jogo do Fluminense, né? Marcar aquela linha alta, marcação no nosso campo, para não deixar a gente trabalhar muito a bola. Funcionou muito bem no primeiro tempo. Na segunda parte do primeiro tempo ali a gente conseguiu equilibrar o jogo, né? Conseguiu agora marcar lá no campo deles, tivemos algumas oportunidades, o jogo ficou mais equilibrado. Mas conseguiram fazer aquele gol lá, aquele jogo de cintura lá da Arrascaeta, porque é um jogador diferenciado, a gente tem que falar. Deu aquele jogo de cintura lá, o Nino acabou se embolando, tropeçou e fez aquele golaço lá, golaço. Mas no segundo tempo a gente cresceu, dominamos a maior parte do primeiro tempo, primeira parte do segundo tempo, e depois o Flamengo foi nivelando mais o jogo. Mas a gente conseguiu impor o nosso futebol ali, colocando o Ione Gonzalez, fazendo aquela substituição de Praz, colocando o Lima ali para poder reforçar mais a marcação e a troca de passes ali do Fluminense, né? Não tivemos Germán Cano hoje, mas John Kennedy conseguiu segurar bem a pressão lá na frente, mas foi um jogo pegado, foi Fla-Flu, 1-1, foi um resultado muito bom, como eu já tinha falado no início do vídeo, conseguimos tirar 2 pontos do Flamengo, né? Dando mais liberdade aí para o Botafogo, Palmeiras, Bragantino e Grêmio pegar esse título aí brasileiro, já que a gente não tem mais a possibilidade de ganhar o brasileiro, mas também não vamos deixar o Flamengo aí ganhar, né? Mas enfim, esse foi meu comentário. Acredito que o Flusão nos próximos jogos do Brasileirão vai jogar procurando o resultado, procurar ganhar de novo, que a gente já tem 2 empates seguidos, né? Nos últimos 7 jogos ganhamos só um jogo, mas é isso, já focando no Mundial, mas a gente tem jogos importantes aí pela frente também. E é isso, essa é a minha opinião. Eu quero que você, tricolor de coração, deixe a sua opinião, deixe o seu comentário aqui, porque esse canal aqui não é meu, é nosso, tá? Esse canal é nosso, então deixe o seu comentário aqui, porque é muito importante o que você achou aí do jogo, desse Fla-Flu. Beleza? É isso que eu queria trazer aqui pra vocês. Deixa seu like, compartilha esse vídeo e se inscreva no canal pra você não estar perdendo aí nenhum novo vídeo aí do Flusão. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.